O aumento da faixa salarial para pagar o imposto de renda e também incentivos que alcançam o imposto de produtos industrializados, o IPI, são alguns dos motivos para a redução do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O problema atinge os municípios do Brasil inteiro e já compromete as finanças de parte deles. Sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Ivo Rezende. Bom dia, prefeito, presidente. Obrigado por estar aqui conosco esta manhã. Bom dia, Cabalau. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O senhor participou de um encontro com prefeitos em Brasília, reuniu ali em torno de 2.000 prefeitos e o assunto que pontuou esse encontro foi exatamente essa redução aí do fundo de participação. A gente está falando de uma média percentual de quanto, mais ou menos, de redução, presidente? Uma redução muito significativa, especialmente no dia 10 de julho e 10 de agosto desse ano, se comparado com o mesmo período do ano de 2022. Em agosto, uma redução de aproximadamente 23% e em julho de 34% do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, principal fundo que auxilia nas despesas, nos custeios, dos municípios de diversas políticas públicas, e isso realmente faz com que os municípios percam a questão de investimento, de custeio. Então é algo muito preocupante, tanto é que diversos municípios já estão tendo que reduzir o gasto com o pessoal, demitindo diversos funcionários públicos e também reduzindo as políticas públicas, que a gente vê do dia a dia, a questão de saúde. Já estamos tendo dificuldade em comprar medicamento, em pagar combustível, e isso tudo faz com que a gente tenha essas reuniões, tenha encontros como nós tivemos com o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, para que a gente possa pedir socorro aos deputados, ao Congresso Nacional, à bancada maranhense também. Tive reunido com os 3 senadores, com o Everton Rocha, com a Elisiane Gama e com a Ana Paula, para que possam ajudar a gente a sair desse momento tão difícil. Cabalau, para você ter uma noção, a Federação do Pernambuco, a Federação da Bahia, a Federação do Piauí, do Ceará e diversas outras federações do Brasil estão fazendo uma mobilização para que no dia 30 a gente feche as portas das prefeituras para poder dizer um chega, basta, sem FPM não dá. Presidente, de quantos municípios aqui do Maranhão estamos falando que foram atingidos por essa situação? E também, além dessas consequências que o senhor já citou, quais outras visíveis são referentes a esse repasse menor? Na verdade, todos os municípios do Maranhão e do Brasil estão sendo afetados pela queda do FPM. É uma situação realmente muito alarmante que a gente tem que dar um basta nisso. Essa mobilização que foi feita na Confederação Nacional dos Municípios em Brasília foi justamente isso. A pauta lá prioritária, Cabalau, era a reforma tributária. Essa pauta nem foi tratada praticamente. Nós só tratamos sobre a crise que se abateu nos municípios. Aliado a isso, Vanessa, os municípios brasileiros, no mesmo período do ano passado, apenas 105 não haviam recebido as emendas parlamentares, enquanto que nesse ano mais de 1.800 municípios não receberam emendas parlamentares, que são fundamentais para que a gente possa custear pagamento de folhas, investimentos. Então isso também afetou muito os municípios. Então nós também tratamos sobre isso com a nossa bancada, estamos tratando com isso com o Congresso, com a CNM, para que a gente possa agilizar esse pagamento das emendas parlamentares. Presidente, o senhor falou que esteve com parte da bancada do Maranhão em Brasília, com os senadores. Que tipo de ajuda, de auxílio o senhor espera que eles possam fazer lá de Brasília? Tem relação com as emendas? Como é que foi a conversa com eles? Foi uma conversa muito produtiva, diga-se de passagem. Todos estão à disposição para que ajudem, auxiliem os municípios, porque a gente sabe que no município que tudo acontece. Então, os senadores maranhenses já se dispuseram a conversar com os seus demais pares no Senado para que possam estar conversando com o governo federal, com o presidente Lula, que sempre em seu discurso falou da sua pauta municipalista, da importância dos municípios, e a gente acredita muito que irão agilizar esse pagamento. Nós não podemos conceber
com que uma composição de governo, uma composição de partidos prejudique os municípios e, claro, a população. Os municípios não aguentam mais esperar tanto tempo, senão entraremos no colapso que nós já estamos entrando. Por isso mesmo, hoje ainda estaremos em uma reunião com toda a diretoria da FAMEM e amanhã às 15 horas no Hotel Luzeiros, com todos os prefeitos maranhenses para tratar sobre essa pauta e do que iremos fazer para chamar a atenção para que seja agilizado esse repasse aos governos municipais. Presidente, o governo do estado fala em alguma ajuda para esses municípios que serão atingidos aí no fundo? O governo municipal é um grande aliado dos municípios, da Federação dos Municípios Maranhenses, mas a questão do FPM é algo federal. A gente vê que os impostos, esses impostos que compõem a base de cálculo do FPM, é o Imposto de Renda e o IPI, são basicamente aliados, atrelados ao governo federal. Então, o que tem que fazer o governo federal? É realmente continuar com a redução da taxa Selic, para que haja um aumento no consumo e, consequentemente, um aumento na produção e, com isso, a gente possa arrecadar mais e ter os repasses devidos. Para você ter uma noção, no ano passado, por exemplo, grandes corporações como a Petrobras tiveram um lucro de 188 bilhões de reais. Isso fez com que o imposto de renda fosse arrecadado de forma realmente muito elevada e, com isso, nós tivemos um aumento. Se comparado com 2021 a 2022, 25% do FPM, enquanto que nesse ano, até esse período, nós tivemos um aumento de 3%, tendo aí aumentos salariais, aumento de tudo quanto foi ordem para custear as nossas políticas públicas. Então, realmente, é algo que nos preocupa, é algo que os prefeitos maranhenses e do país estão preocupados. E a gente não pode imaginar, e é isso também, aproveitar esse espaço para dizer à população maranhense que não está acontecendo isso só no seu município, só no município lá da Baixada Maranhense, da região ocidental norte, do litoral, lá do sul do estado, do sertão maranhense. Está acontecendo em todos os municípios do Maranhão. Não é uma questão de gestão, e sim uma questão de repasses aos municípios maranhenses. Presidente, agora eu vou falar de algo relacionado com gestão. O senhor mencionou ainda há pouco a importância das emendas parlamentares para ajudar a custear esses serviços nos municípios. Todavia, órgãos de fiscalização aqui do Maranhão têm investigado e apontado uma série de irregularidades, inclusive de desvio de milhões de emendas parlamentares. Como explicar para a população que, com um exemplo tão ruins assim, a necessidade dos municípios das emendas com exemplos de desvio de recursos relacionados a elas? É extremamente importante os recursos. As emendas parlamentares são extremamente importantes. Nós sabemos que muitos desses processos ainda estão em andamento. Nós temos que ter o trânsito em julgado dessas decisões. Algumas situações, como por exemplo, há pouco aconteceu com a prefeita Maura Jorge, de ter sido destituída do cargo liminarmente. A gente sabe que os nossos prefeitos são eleitos, votados pelo povo. O voto é algo quase que sagrado, é uma representação e não pode ser destituído liminarmente. Então tem que ser feito um processo, tem que ter dado o direito à ampla defesa, ao contraditório dos prefeitos, para que a gente possa sim fazer esse julgamento. Mas as emendas parlamentares são de extrema importância para os municípios. Sem as emendas parlamentares, nós não conseguimos pagar nossas folhas, nós não conseguimos custear a saúde, a educação, a infraestrutura dos municípios. Hora ou outra a gente vê nos telejornais cidades esburacadas, cidades que não têm estradas vicinais que possam escoar a produção, mas tudo isso é falta de recursos. Os nossos gestores são pessoas comprometidas, que saíram do povo, que foram eleitos pelo povo e que têm a credibilidade das pessoas. Então, tudo isso a gente acredita e reafirma que seja a questão dos repasses, que tem sim que ser feito. Outras situações alheias vão ser julgadas, vão ter feito o direito à ampla defesa ao contraditório, para que aí sim, ao final, faça-se uma decisão. Mas enquanto isso, os gestores, e pelo princípio da presunção de inocência, eu tenho absoluta certeza e confiança nos prefeitos maranhenses que estão querendo fazer gestão e poder melhorar a qualidade de vida do povo maranhense. Presidente da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Ivo Rezende, muito obrigado por nossa conversa, presidente, bom trabalho. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Vanessa. Obrigada, presidente.